Muito bem, hoje nós vamos falar sobre Jigoro Kano. Jigoro Kano, no Japão, ele é conhecido como um dos maiores pedagogos, um dos maiores educadores de todos os tempos no Japão. Para eu, que sou graduado, sou faixa preta de judô, foi considerado o fundador do judô. Mas antes dele ser o criador, o desenvolvedor do judô, ele era um educador. E o princípio maior era da educação. Então ele desenvolveu as técnicas do judô em cima da educação. Existe um livro chamado Os Três Mestres do Budô, que conta a história dos três amigos, que foi Jigoro Kano, que foi desenvolvedor do judô, o desenvolvedor do karatê, o desenvolvedor do aikido. São três amigos, não vou citar o nome deles, não. O do karatê, ele desenvolveu o corpo. O princípio era do poder, do potencial do corpo. O do aikido era mente e espírito. Ele já pendeu para mente e espírito. O Jigoro Kano, o foco dele era na educação. E a base do judô, o Jigoro Kano também é considerado o pai da educação física no Japão. Ele desenvolveu uma técnica de educação do corpo para o bem-estar físico e educacional. Muito bem. Como educador, como professor de línguas, como um embaixador japonês, a gente considera como um dos maiores educadores de todos os tempos, no mundo, inclusive até hoje. Ele criou três princípios filosóficos para o judô. Primeiro princípio filosófico do judô, Ju, que quer dizer o princípio da suavidade. Para que eu vou dar murro em ponta de faca? Para que eu vou sofrer para conquistar qualquer coisa, para fazer qualquer coisa? Existe o princípio da suavidade. As coisas têm que fluir. O pensamento, a educação, o ensinamento tem que ter suavidade. Se não tiver suavidade, se não tiver facilidade e flexibilidade, eu não vou aprender. Eu não vou aprender. Inclusive, ele questionava, por ele ter começado o aprendizado das técnicas do Jujutsu, que não era o Jiu-Jitsu, era o Jujutsu, que eram as técnicas dos samurais. Então, os professores dele ensinavam, como que eu faço essa técnica? E aí o professor arremessava 30, 40, 50, 100 vezes. Mas eu não aprendi, e ela arremessava de novo. No dia que você repetir, você vai entender. Não era aprender, você vai entender. E ele falou, não, isso não está legal. Eu preciso da suavidade para aprender. E aí ele começou a usar matemática, a usar física, a usar fisiologia, a pensar no corpo humano, como que aquilo funcionava, qual que era o princípio daquilo, a partir da suavidade. Então, se eu vou estudar, se eu vou meditar, eu preciso de suavidade, eu preciso de princípios, eu não preciso de ser maçante. Eu preciso de umas coisas que me favoreçam tudo aquilo. Segundo princípio, que usava como princípio educacional, Zeiryoku Zenryu Kokumin, máximo de eficiência com mínimo de gasto de energia. Hoje eu gosto de ver que o Mário Sérgio Cortella, ele usa um princípio que ele chama de capricho. Fazer o melhor com o que se tem, enquanto não se tem uma condição melhor. Só que o Jigoro Kano, ele usava o princípio de máximo de eficiência com mínimo de gasto de energia. Como se diz? Capricho. Eu vou fazer da melhor forma possível, da melhor condição possível, para não ter que fazer de novo. Ishikawa usava esse princípio como ele criou outras ferramentas no 5S, que foi utilizado pelo toyotismo na fábrica
da Toyota a forma de pensar, de desenvolver uma linha de produção a partir do princípio de máximo de eficiência com mínimo de gasto de energia. É você englobar o sistema para fazer a melhor forma possível. Que seria o capricho. Para que eu vou sofrer? Que eu não vou usar a suavidade e não vou usar o princípio de máximo de eficiência. E o terceiro princípio, Jita Kyoei, que é o benefício mútuo. Não o benefício meu e seu somente, mas o benefício para a humanidade. O que eu estou fazendo da melhor forma vai me atender e vai atender o meu cliente. O que eu estou fazendo da melhor forma na minha fábrica, da minha produção, eu vou atender o meu cliente final. A melhor forma de eu estudar vai servir para alguém. O princípio que eu estou estudando uma disciplina vai servir para o ego, para somente eu saber, ou vai servir para favorecer ou ensinar outras pessoas, ou transformar outras vidas. E esses princípios filosóficos que são utilizados no judô foram criados, foram desenvolvidos por um dos maiores educadores japoneses, Jigoro Kano, que foi quem criou o judô. Sensei, o Shihan, que é a figura máxima, Jigoro Kano. E esses princípios são utilizados até hoje em todos os meios e que devem ser utilizados nos meios educacionais, nos meios filosóficos, nos meios empresariais. Nós usamos muito a arte da guerra no meio empresarial, o livro dos 5 Anéis, o Príncipe. Nós usamos um monte de estratégias, 5S de Ishikawa. Nós usamos um monte de estratégias, mas os princípios de máximo de eficiência, eles vão mudando de nome de criadores, mas estão ali o tempo inteiro para poder usar. Tchau.